Sim, queria dizer que numa fase inicial as pessoas que têm esta dificuldade têm muita ansiedade, muito medo, ficam muito nervosos e nós chegarmos à pessoa e explicarmos o que dificuldade é esta, que as palavras estão lá e que nós sabemos que eles sabem o que querem dizer, porque não estão desorientados, não perderam o seu conhecimento, nem deixaram de conhecer as pessoas, eles simplesmente não conseguem aceder às palavras que têm no seu dicionário da língua portuguesa. E o Senhor Custódio foi um dos exemplos que, quando nós começámos a explicar que era importante, quando a palavra não vem, ter calma, primeiro que tudo, esperar um bocadinho, andar à volta e à procura da palavra por outras palavras até chegar a ela, isso ajudou bastante. E ao fim de uma semana, duas, ele já tinha recuperado, já estava a recuperar quase a 50% do que no início. Não conseguia dizer quase nada e já conseguia ter uma conversa sobre coisas simples do dia a dia, mas já conseguia exprimir algumas coisas. E isso foi essencial, ele perceber quanto mais nervoso estava, mais ansioso ficava. Quando a palavra não vinha, isso ainda causava maior bloqueio. E o Senhor Custódio conseguiu aprender a fazer isso, a ter mais calma, confiou no nosso trabalho e nas possibilidades de recuperação, porque dia a dia ele ia vendo melhorias e ainda hoje assim acontece. Ainda outro dia houve uma situação que ele não conseguiu aqui dizer uma palavra que era algo tinha a ver com o dia a dia de trabalho dele, e eu disse: olha, Senhor Custódio, já tentámos aqui várias coisas, não conseguimos, agora vai pensar para casa e se calhar no próximo dia que vier até já me consegue dizer. E efetivamente daí a 2 dias, quando ele veio, olha, ao fim de tarde, ali 15 minutos depois, lembrei-me da palavra, era esta. E conseguiu chegar cá e voltar a dizer. Portanto, as palavras, a pessoa não perdeu a memória das palavras. Elas estão lá no seu dicionário e é difícil acedê-las e colocá-las cá para fora. E esse processo melhorou muito e estamos praticamente com uma conversa e um dia-a-dia normal, com ocasionalmente uma ou outra que ainda pode acontecer, que todos nós às vezes sentimos: ai, tenho uma palavra debaixo da língua e agora não me consigo de repente lembrar. E a todos nós isso ocasionalmente também acontece. E aqui poderá acontecer ainda estas pequeninas manifestações que o Senhor Custódio já consegue aguardar, esperar um bocadinho, dar a volta, ser paciente e depois mais tarde pode e consegue. Então, as estratégias variam muito, porque há vários tipos de afasia. Há pessoas que não conseguem emitir qualquer discurso e isso tem um tipo de estratégias que nós trabalhamos, e depois há as pessoas que têm dificuldade a dizer as palavras, mas vão conseguindo fazer frases, transmitir coisas e às vezes até saem muitos sons, palavras que nem sequer existem na língua portuguesa. Pronto, e portanto as estratégias vão ser diferentes de uns para outros. Uma coisa essencial sempre é a pessoa ter calma, é a pessoa perceber: ok, eu não estou a ser capaz, preciso de ter calma, porque se a pessoa entra num nível de stress, de ansiedade, há ainda um maior bloqueio. O nosso trabalho vai ajudar um bocadinho a pessoa a dar por outras vias, usar outros caminhos no seu cérebro para conseguir aceder às palavras que estão lá, que não deixaram de lá estar, ou então de termos outras estratégias como apontar para imagens, para símbolos, para fotografias, por exemplo, usar um calendário e apontar a data, que a pessoa pode não conseguir verbalizar, transmitir aquela palavra, mas utilizando uma via não verbal, aponta para algo que transmita ao outro a informação que a pessoa queria dizer verbalmente e não conseguiu. Às vezes nós ficamos muito fechados e focados que a pessoa tem que dizer aquela palavra, mas às vezes conseguimos usar estes outros mecanismos que a pessoa consegue na mesma transmitir a sua necessidade sem usar as palavras. Pronto. E isso às vezes é um bocadinho difícil, porque o foco é a pessoa tem que falar e nós precisamos é que a pessoa comunique, seja qual a forma. E portanto, olhar para a expressão verbal da pessoa também é muito importante, porque também nos diz muito. E depois, quanto mais no dia a dia as coisas, as tarefas forem contextualizadas, melhor. Eu posso ter um doente que tem dificuldades a compreender o que nós lhe dizemos,
Porque o meu dicionário mental das palavras também tem lá o significado das palavras. E então, se eu tiver um conjunto de objetos, a pessoa pode não conseguir, por exemplo, dar uma escova, porque não conseguiu associar o significado da palavra ao objeto, mas, por exemplo, no contexto da higiene matinal, a pessoa está na casa de banho, em frente ao espelho, se a pessoa lhe der a escova, a pessoa aí já vai compreender, ok, vou pegar na escova para escovar o cabelo. E, portanto, a compreensão também nunca é tudo ou nada. Quanto mais no contexto nós fizermos as tarefas, melhor a pessoa vai compreender. Portanto, eu se for a outro país, por exemplo, se eu for à China, eu não compreendo a língua deles, mas eu consigo perceber no contexto o que é que as pessoas estão a fazer, se estão zangadas, o seu tom de voz, se dois carros bateram, eu não percebo as palavras deles, mas eu percebo que estão zangados, estão aflitos, houve ali um conflito, houve um problema e eu não percebo aquelas palavras. Portanto, na afasia também temos que fazer isso, usar o contexto para ajudar a pessoa a compreender ou a expressar aquilo que tem necessidade. É muito importante e percebermos que a pessoa ainda até no internamento conseguiu ter calma, conseguiu aprender, ter estas estratégias de quando a palavra não vem, dar a volta pelo outro lado e também que depois no dia-a-dia e com a família que eles consigam compreender esta dificuldade, porque nem sempre é fácil para todos entenderem que a pessoa não está a dizer a palavra porque não sabe o que é, porque não conhece as pessoas, mas sim porque não consegue ir ao seu dicionário mental aceder à palavra, mas continua a ser a mesma pessoa, tem o mesmo conhecimento, não deixou de saber quem é, não deixou de conhecer os seus familiares, pode não conseguir dizer o nome do filho, ou pode não conseguir dizer o nome da esposa, mas a pessoa reconhece, sabe quem é. E às vezes as pessoas associam, como ele não diz o meu nome, não sabe quem eu sou. Mas na afasia não é isso. Pronto, apesar de que numa fase inicial do AVC, nos primeiros dias, pode acontecer maiores dificuldades e a pessoa não estar tão consciente, porque ainda é a doença muito aguda. Mas assim que a pessoa passa aquela fase inicial da doença grave e do estado clínico muito grave, não é pela afasia que deixa de conhecer os outros. A pessoa conhece. Isto não é uma demência, a pessoa não deixou de saber quem é. A pessoa tem na mesma o seu conhecimento, muitas vezes mantém o seu feitio. Às vezes há familiares que dizem ele não consegue falar, mas eu vejo perfeitamente que é o feitio dele. Ele era assim, já era teimoso, ou já queria fazer as coisas à maneira dele ou dela. E, portanto, o não verbal aqui conta muito e estarmos atentos à expressão verbal da pessoa, ao seu comportamento, olhar nos olhos, olhar pela expressão e não só nas palavras que não estão a vir. Estes casos precisam de terapia da fala, primeiro para aprender a lidar com estas dificuldades, perceber e saber que dificuldades são, e para isso terem também esperança nas melhorias que podem ter. E depois trabalhamos sempre duas vertentes, aliás três, que é foco na recuperação, tentarmos recuperar as dificuldades que estão com dificuldade, que estão lesionadas e que a pessoa não consegue, seja a compreender, a expressar-se, a ler, a escrever, mas ao mesmo tempo precisamos desde logo começar a trabalhar estratégias que permitam à pessoa, enquanto tem esta dificuldade, seja mais ligeira e mais transitória, seja para o resto da vida, estratégias que quando a palavra não vem eu consiga usar formas de transmitir e de comunicar o que a pessoa precisa. E depois a outra vertente é trabalhar isto também com os familiares, com o dia-a-dia da pessoa, porque o local onde a pessoa se insere, todos sofrem com a mesma dificuldade. A comunicação nunca é só da pessoa. A dificuldade vai ser da pessoa, dos familiares, dos amigos, e nós muitas vezes fazemos também esse trabalho. Pode vir aqui um familiar, fazer várias sessões de treino, estratégias que podem ou não funcionar, porque há estratégias que podem funcionar aqui e outras que é preciso trabalhar em casa. Pode vir um amigo que simplesmente quer ir beber um café com aquela pessoa que já passou 2 anos, continua a ter muita dificuldade a expressar-se, mas a vida social é muito importante e a pessoa às vezes não vai porque ele não consegue, tem receio, não sei como é que hei de ajudar.
portanto, um amigo pode também vir aqui à sessão aprender que estratégias facilitam a comunicação para poderem os dois ir beber aquele café, mesmo que a pessoa não consiga falar, mas comunicar e perceber que estratégias funcionam é muito importante. E de caso para caso essas estratégias vão ser diferentes e nós analisarmos caso a caso, fazermos essa observação e essa avaliação é importante, porque de pessoa para pessoa, de família para família, são únicos. A interação é única, o dia a dia, os conhecimentos, a forma como é a dinâmica familiar e social daquela pessoa é única e, portanto, nós não conseguimos fazer isto sozinhos e sempre da mesma maneira. Temos que analisar sempre caso a caso e ver todo o conjunto da pessoa, o dia a dia, a família, os amigos e perceber como é que podemos aqui arranjar formas de interação e de comunicação entre todos. Obrigada, Joana. Para terminar, infelizmente nem todos os AVCs têm um bom desfecho. E há pessoas que ficam mais afetadas, há outras que ficam menos afetadas. Tendo consciência que nem sempre é possível recuperar uma pessoa a 100%, a minha pergunta é, parte do sucesso da recuperação do Sr. Custódio, uma parte é dos terapeutas, do trabalho que fazem com ele, mas também da própria pessoa que sofreu a lesão, ou não? Então, a recuperação, um dos principais pontos tem sempre a ver com o tipo de AVC e com a lesão que esse AVC provocou. Se for uma lesão muito extensa, que abrange grande parte do cérebro da pessoa nas zonas da linguagem, portanto, sendo uma gravidade maior, portanto, quanto mais grave é a lesão, maior é a lesão, mais grave vai ser a afasia e as suas consequências e poderá existir essas sequelas, portanto, a afasia poderá ser para o resto da vida. Portanto, há uma pequena percentagem de doentes que recuperam nos primeiros 2-3 meses, como foi aqui o caso do Sr. Custódio. Todos os outros que não tiverem essa recuperação vão ficar com sequelas para o resto da vida. Podem ser mais graves ou mais ligeiras, consoante a tal lesão e a área que afetou. E, portanto, por exemplo, pode haver pessoas que nunca mais conseguem dizer palavras e falar, ou até escrever. E há doentes que têm que viver com isto o resto da vida. Depois aqui o foco será sempre a interação do seu dia-a-dia, a família que tem, porque se houver um contexto de uma dinâmica familiar mais difícil, isso também será mais difícil no contexto destas dificuldades. Portanto, se houver uma dinâmica familiar mais fácil, que as pessoas têm muita empatia, carinho, se compreendem, isso vai facilitar muito e há uma rede de apoio grande que é um facilitador. Cabe-nos a nós também tentar trabalhar a família nisso, trabalhar as expectativas e trabalhar estratégias que vão ser necessárias para o futuro. E portanto, os casos que não recuperam, ou que recuperam, mas mantêm consequências graves para o resto da vida, efetivamente a nossa sociedade muitas vezes não está preparada para isso. Muitas pessoas acabam por viver muito num isolamento social, estão ali com a sua família, saem um pouco de casa, não convivem com os amigos. A nossa sociedade também não tem formas de acompanhamento destas pessoas para tempos livres, até para uma reinserção ao trabalho, porque há pessoas, a pessoa pode não conseguir regressar ao seu trabalho anterior, mas podia haver uma maior facilidade de haver um outro trabalho que se pudesse adaptar para estas pessoas, mas depois há um conjunto de situações na sociedade burocráticas, de leis, entre a pessoa estar de baixa, o poder ou não iniciar uma outra profissão, essa adaptação, e há um conjunto de circunstâncias que dificultam e a pessoa muitas vezes acaba por ficar isolada no seu dia-a-dia e, portanto, a nossa sociedade tem ainda muito desconhecimento, ainda não está muito capaz de ajudar estas pessoas nesta reinserção e acaba por haver... O hospital não consegue fazer isso porque o nosso trabalho é muito de gabinete e com a família que aqui vem. Portanto, se a nossa sociedade conhecesse melhor os problemas, neste caso da afasia, mas outros que também pudessem existir na área da comunicação das pessoas, talvez pudesse ser mais facilitador estas pessoas voltarem a ter um dia-a-dia mais social,
um dia a dia até mais ativo, de serem úteis para a sociedade, por fazerem um trabalho, porque depois acabam por ficar muito fechadas em casa, o dia a dia é em casa e pronto. A pessoa ter força de vontade é um fator muito importante, mas nós também precisamos ajudar a pessoa em toda a sociedade, a nível hospitalar, a parte emocional, a parte psicológica. Todo este conjunto de coisas vão facilitar ou poder dificultar todo esse trabalho e toda essa voltar a querer fazer coisas e ser útil.